Bom dia, amoras. Bom dia, amores. Gostaria de começar agradecendo em especial a equipe do 6º Encontro de Pesquisadores Egressos pela produção desse espaço e pela aceitação deste pensar. Aos colegas Isa Trigo, Daniel Becker, Célida Salome, Diego Borges, digo que é um prazer enorme compartilhar essa mesa. E não posso deixar de agradecer também ao programa de pós-graduação, não só por esta, mas por todas as aproximações que possam vir a ocorrer com o Nego Bispo. A todas as demais colegas presentes nessa casa e as ausentes, me perdoem, eu vou ler rápido para fazer 20 minutos caber em 15, e desejo o meu carinho mais sincero e o lembrete. Não esqueçamos os vínculos de amizade, de amor e cooperação vividos nessa casa. Isso também faz parte do processo. Eu estou falando sério. Eu estou falando sobre perceber e valorizar as confluências de nossa trajetória de formação. Formação? Será que a gente passou por uma deformação? Informação? Pós-formação? Existe algum sufixo que salve essa palavra? Eu não sei. Talvez seja uma palavra que entre nós aqui, interessadas no tema central deste encontro, tenha caído em desuso. Mas na experiência de vida que nós tivemos aqui, de forma explícita ou implícita, esta palavra não morreu. Discursos, essa palavra ainda não morreu. Com este encontro de egressos, que também é uma palavra que me soa como pedra, com este encontro, temos mais uma chance de pensar a posteriori quais discursos ainda têm ecoado majoritariamente nos ambientes de conhecimento e experiência. De uma forma mais simples e reduzida, quais saberes nós realmente queremos saber? Ou, nas palavras do Nego Bispo, quais discursos têm valor na mercantilização do saber? Ou, à luz da poética da confluência, quais águas queremos beber? Elas nos fazem bem? De quais fontes bebemos? Qual o grau de preservação dessas águas? É natural ou é enganada? Vendo o conhecimento não como luz, mas como águas que se derramam de ori em ori, eu te pergunto, qual é a emergência disso tudo? Pois bem, a forma como percebemos o conhecimento muda tudo. E pensando água, na nossa casa, a nossa casa precisa de mais e mais dissertações ou de novas cosmopercepções para garantir a sua própria saúde mental e física ao largo da história? Hoje, minha voz chove aos seus ouvidos, pois vim aqui te contar 2 dedinhos da minha experiência de mestrado concluída nessa casa e apresentar confluências com os pensares do nosso prestigiado da mesa, o Nego Bispo. Presto minha reverência a este mestre, ao seu saber, com muito mais litros corridos de conversas e experiências no seu devir quilombola do mundo. Ou venho exaltar aqui a sua existência, a sua deriva estrutural. E o tema da deriva, ou na linguagem do Nego Bispo, da biointeração, ao meu ver, é a joia da vez em pesquisas de artes cênicas. Enquanto o racionalismo, o realismo, o reacionismo saem de cena, nós, pesquisadoras, percebemos que somos apenas uma corpa. Uma corpa. Um punhado de memória andante, que nem a gente. Essa soma que se difere uma da outra pela experiência no mundo. Essa coisa que tomou forma não só com a sua própria experiência, mas com a experiência de seus ancestrais. Pensando por este veio, a importância da ancestralidade em nosso dever estrutural de meras corpas pesquisadoras é irrepresável. Eu consigo sentir a pressão dessa água toda numa tendência que as nossas dissertações e teses têm de se aproximar mais e mais deste rompimento. Vocês também conseguem sentir? Ou eu estou sendo incoerente? Obrigado. Trata-se apenas de um frescor que emana da novidade, uma onda de inspiração decolonial natural que vem do contato com as outras cosmopopulações? Pois, a depender do ponto de vista, eu gosto que me chamem de incoerente.
E me pego me perguntando se não é por causa da infiltração dos próprios pensares contracoloniais na academia, por meio da presença de poucas corpas que antes não a frequentavam. A literatura que inspira o meu processo de decolonização, aquele pessoal citado por Nego Bispo, o conhecimento que me é coerente, as águas que encharcam os meus processos de pesquisa, chovem de fato de nuvens egressas ou de nuvens ingressas? Qual é o percentual dessa mistura? Falando das águas que eu bebi, a minha experiência de elaboração de uma dissertação teve como ponto de partida um incômodo gigantesco com o enquadramento proposto pela palavra dramaturgia. E para questionar sua estrutura colonialista, eu me aventurei a navegar em águas geladas do norte do mundo, da sua raiz aristotélica às finas análises de corpos acadêmicas que chegaram à noção de dramaturgia expandida como a última fronteira do império da escrita, da razão, do enquadramento e do fazer científico. Foi uma viagem digna de Ulisses que a vocês eu vou poupar. O fato é que encontrei conforto no termo dramaturgia com T, erigido inicialmente por Rubens Fonseca, mas fertilmente adubado pelas pesquisadoras Mariana dos Santos Fernandes, com sua dissertação Corpo Griot, Ressonâncias Ancestrais em Cena, e Mônica Maria, com sua dissertação Eu Parto, Construção de uma dramaturgia cotidiana a partir de memórias pessoais e narrativas de mulheres pedreiras e seus canteiros de obras nas comunidades de Peixinhos de Pernambuco. Foi uma bela confluência com artistas que revolvem-se em tramas como teias, memórias, mandalas, com ginga, no entre performance, dança, arte visual e literatura, gerador de experiências repletas de oralidade, vida e ancestralidade. Isso tudo é consequência de um rio muito maior de pensadoras decoloniais e contracoloniais e tantos outros afluentes das margens. Particularmente, eu procurei aprofundar num meio escuro, muito distante da luz dos conceitos de voz, personagem, drama e enredo. De certo modo, difícil até para uma performance movimentar. Uma argumentação embebida de elementos negligenciados pela hierarquia da visão, do texto e das sociedades. E esta foi a minha contribuição teórica sobre algo que sempre existiu, pois eu demonstro que a palavra dramaturgia, apesar de um campo novo, antes de ser entendido, sempre choveu por aí. Eu só estava de boca aberta, ao passo que nós, que escrevemos a palavra, que submergimos e pisamos sem bota no pântano que dá corpo a um termo, não fazemos isso, por favor, para desperdiçar os conhecimentos da dramaturgia. Fazemos isso para preservar aquilo que ela desconhece. E assim, eu me meti numa enxurrada que lavou as minhas ideias, diluiu os valores de teatro, mas ainda assim uma presença destoou bastante na nova paisagem natural. Sim, a presença da performance. É estranho falar em destruir conceitos empregados nessa casa, mas eu fui sendo levado a tais conclusões em consequência das águas que eu bebi aqui, em função dos estudos do coletivo das Liliths, coordenados pela Geórgenes, no coletivo Panorama, coordenado por Eduardo Machado, pela pesquisa no Gipicorpo, coordenado pelo Dr. Leonardo Seviani, encontros hidratantes, tramados pela deriva estrutural e os incômodos de uma corpa bicha preta acadêmica em co-evolução com todas as formas artísticas. E na linguagem da minha pesquisa, dramaturgia pode ser vista como uma poética das interações, de movimento, da ação, dos usos dos objetos, de derrame no espaço, no ambiente, no meio ambiente, entre pessoas, seres vivos e elementos de um meio criativo. Essa parte do que é a explicação da pesquisa, eu vou, consequentemente, dar uma puladinha e a dissertação já está saindo. De forma bem resumida, era para pôr os... bom, ela é bonita, tá? Mas até então o debate é meramente teórico. Faltava a corpa, faltava a afetação, faltava os pés na água. E de forma bem resumida, para pôr os pés na água, eu mergulhei de cabeça.
Ou será que eu fui dragada? O fato é que esse mergulho prático se deu no meu deslocamento de bicha preta pesquisadora para o lugar de corpa diaspórica, vítima de uma desidentificação crônica. A quem decolonizar-se vai além da análise do discurso. A quem território não soa como um tema, mas como uma questão vital e não interessa mais ter perspectivas ecológicas superficiais. De forma simples, eu me encontrei com a ecodramaturgia porque o diploma não me deu um pedaço de terra para tombar, muito menos um território que me abrace. E numa perspectiva de biointeração, a minha pesquisa estava imersa na vontade de transformar a qualidade da minha própria interação com a Terra. Assim como o Nego Bispo nos apresenta o seu conceito a partir de suas relações com o cosmos, no lugar de pessoa quilombola, na lida com a mandioca e a pesca e conhecimentos ancestrais, eu, no meu lugar risível de neo-rural, me mudando para a Chapada Diamantina, aprendendo a lidar com o manejo de um lotezinho de terra, encontrei nisso o meu ponto de virada ambiental. E espero que vocês encontrem o de vocês também. Amém. O mesmo... Axé. O mesmo fazer pensando ou pensar fazendo da prática como pesquisa, só que no mato. E nesse banho de águas do Alto Sertão da Bahia, enquanto eu matutava a minha pesquisa de arte, eu fui confluindo com pessoas e comunidades mais do que egressas. Na convivência com os nativos da Chapada, com os amigos do Capão, de Lençóis, do povo do Quilombo do Remanso, do assentamento da Colônia Encantada e tantos outros. E como você já deve imaginar, não há como ser uma pessoa negra em tais contextos e não se comover com o permanente conflito contracolonial que vivem os povos da floresta. E por mais que a catástrofe socioambiental seja iminente, as comunidades que têm cosmopercepções não predatórias ainda são tratadas como no primeiro dia de colonização. Nessa interação, aprendemos que não há paz e vida sem terra, que existe uma luta para a manutenção da ecologia da terra. Na Chapada, eu tive acesso a algo que pós-graduação nenhuma pode me dar: água pura para beber. E tratar a arte pode ser também nadar no assunto das cosmopercepções e conhecimentos derivados sobreviventes. Às vezes entramos numa busca pelo naufrágio da inovação no caudaloso rio da ancestralidade. Por quê? O novo é mais científico? Parecia que correria para a frente, no sentido da inovação científica, mas a minha pesquisa correu para trás e desabou num processo de regresso amoroso, calmo e lento, inspirado por espiritualidades pré-industriais, através do encontro com essas pessoas. E acabou desaguando na performance Encantaria, objeto prático de conclusão da minha pesquisa nessa casa, que em outra oportunidade posso vos apresentar. Mas o incoerente dessa história é que essas subjetividades da floresta ainda existem. Elas podem ser ecoadas por nossas pesquisas, mas as suas próprias corpas podem performar melhor que nós a sua própria cosmopercepção. Existem seres que não têm o interesse de se formatar para ocupar este lugar de fala que eu ocupo. Para estas pessoas, o resto não existe. E elas também produzem arte. Nós, que somos da Federal da Bahia e não da Federal do lado de lá, absorvemos muito pouco dos pensares e das pessoas das comunidades daqui. Por décadas, perdemos a chance de escutar diversas existências como a do Nego Bispo, que tem tensionado a crença no antropoceno como uma era instalada e irremediável. Sim, isso é uma crença infundada na grandeza e na diversidade do mundo, que acredita que o capitalismo venceu. É uma crença e influencia o que deve ser estudado ou não, preservado ou não, valorizado ou não, aprovado ou não. Esta crença colonialista se reflete em diversas áreas do conhecimento, sem se ausentar a nossa, com seu aspecto de monocultura, deflorestação e padronização. E eu estou falando de aspecto mesmo, pois percebi o quanto é feia a crença
o quanto é feia, o quanto ela gera objetos estéticos mortos e, portanto, deve ser algo também dos nossos estudos nessa casa. O fato é que depois de transbordar os muros da escola e da cidade, passei a ter pavor de tudo que desconsidera o quadro global de emergência climática e as implicações sociais de gênero, etnia, cor e classe. Ainda que a nossa interferência como espécie ou como acadêmicos seja desastrosa, as cosmopopulações que preservam cosmopercepções distintas ainda estão sendo mortas sistematicamente, exatamente como no primeiro dia de colonização. Este conflito interminável que usurpa territórios, tanto de natureza física quanto de natureza intelectual, atinge a todos nós, mesmo que de forma desproporcional. Desta forma, fica impossível prezar pela ecologia, pela diversidade da ecologia humana, pela diversidade dos saberes, pela necessária saúde, inclusive, desta casa. Trazer o negro bispo para o centro do debate aponta que, antes de beber dele a sua contracolonialidade, precisamos oferecer algo em troca da nossa própria decolonização. Precisamos nos engajar na luta dos povos da terra para manter essas nascentes de saber preservadas. Se essas forem as subjetividades perdidas, se por acaso evaporarem, não há metodologia artística, não haverá forma de performar e nem artista que reencontre os elos com modos de vida menos predatórios e nem com a própria saúde. Que sejam abertas as comportas desta casa. Obrigado. Tem 2 minutos para usar. 2 minutos para usar, então vou usar assim, já que eu estou nessa situação de egresso, que ao mesmo tempo é partido, que ao mesmo tempo é excluído, que ao mesmo tempo é de fora, que ao mesmo tempo é ex também. Eu tenho que fazer minhas piruetas para sobreviver. Então no final falem comigo, eu estou aqui vendendo meu livro Pena, Cabaça e Cruz, posso conversar com o que quiserem, a respeito do que quiserem, e estou aí. Muito obrigado, eu sou Aeron Senna.